Olá, boa tarde a todos. É um prazer estarmos juntos. Hoje com um tema tão importante, que é a respeito, a gente vai falar sobre o programa de erradicação do trabalho infantil. Então, acredito que o pessoal está entrando aí para assistir. Meu nome é Vandecleia, secretária aqui de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Hoje nós estamos fazendo o lançamento da cartilha de enfrentamento do trabalho infantil. O mês de junho, nós comemoramos o Dia Nacional e Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Esse tema tão importante que envolve toda a sociedade e todo o sistema de garantias de direito. E hoje estamos aqui com pessoas que vão falar conosco exatamente sobre o que essa cartilha contém. A Juliana vai falar um pouquinho do que tem nessa cartilha, desmistificar muita coisa que nós ouvimos. A gente que é mais velho, né, Ju? Tem aquela questão de que o trabalho dignifica, é melhor estar trabalhando do que estar na rua. Você vai poder falar muita coisa sobre isso. A Ju, ela é Juliana Fanelli, coordenadora setorial de proteção social especial da média complexidade. Então, quem está assistindo aí, que não o que é isso? O que é média complexidade? Ó, presta atenção. Quando a gente fala de assistência social, a gente tem duas proteções. Quando a gente fala de prevenção, é a proteção social básica. Quando a gente fala depois, quando o direito já foi violado, quando já há uma violência, é a proteção social especial. E dentro da especial tem a média complexidade, que é onde a Ju é a coordenadora e cuida dessa parte. Depois a gente vai ter a segunda palestrante, que é a Verônica, né? Verônica Rosa. Ela vai falar sobre essa construção também da cartilha e sobre o nosso serviço que a gente tem, que é o MVM, que é de abordagem das crianças em situação de rua, em trabalho infantil. Esse serviço é importantíssimo, a união dele, a conscientização da população, a conscientização dos profissionais sobre o que é, como identificar, o que fazer, é fundamental em parceria também com o MVM. Então, eu vou dar as boas-vindas para vocês, meninas. A gente vai conversar um pouquinho. Eu gosto muito das coisas informais, nada de formalismo, viu, Verônica? Vamos fazer bem tranquilo. A gente vai conversar, Ju, falar um pouquinho a respeito. Eu li a cartilha. A cartilha, ela está junto no site. A gente tem um site do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e está muito linda a cartilha. Foi uma construção muito bonita, mas eu não vou ficar dando spoiler, porque a Ju vai falar sobre isso. Mas está linda, li toda, gostei, aprendi muito. Tenho certeza que aqueles que quiserem ter acesso podem acessar o site, baixar a cartilha, e a Ju vai falar um pouquinho. Vamos lá, Ju? Obrigada, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a senhora secretária Vandecleia, a nossa colega e parceira Verônica e a todas as pessoas que estão nos assistindo hoje nessa live. Estou muito feliz por estar aqui hoje, representando um grupo, né, de profissionais muito comprometidos e engajados no enfrentamento do trabalho infantil. Eu destaco aqui a importante participação da Bruna, minha colega, parceira de todo dia, a Verônica, Ana Paula, do Procaf, Fernando, da Educação, a Dani Tristão e o Arthur, que estiveram diretamente engajados na construção e na organização do lançamento dessa cartilha. Também não posso deixar de cumprimentar o jovem Isaías, artista que criou o desenho de capa dessa cartilha, né? Que eu acho que no próxima imagem vocês vão poder ver. Pode colocar essa imagem, por favor, Arthur? A minha apresentação. Aí, né, nesse slide, vocês podem ver a capa da cartilha, é o desenho do jovem Isaías, que tem uma trajetória de trabalho infantil, né, passou pelo Procaf, né, pelo programa de profissionalização, e ele que desenhou que fez a arte, né, da cartilha. Eu gostaria de cumprimentá-lo por isso. Pode passar. Ô, Ju, acho que é importante, se você puder, ressaltar essa história do Isaías, o quão brilhante é uma história de superação que a gente vê quando funciona o sistema, né? Vê
MVM que fez a abordagem, o acolhimento que foi feito da proteção. Se você puder falar um pouquinho da história, porque não é apenas um menino, um rapaz, um jovem talentoso. Ele tem uma história de vida que o trouxe até aqui e o porquê dele ser convidado para fazer essa capa. Ele é um menino, acho que a Verônica vai poder depois complementar, que conhece melhor, né, o Isaías, mas ele participou de oficinas no CRAS Nelson Mandela, né, onde ele pôde aí desenvolver essas habilidades, né, de desenho, e ele foi abordado pelo MVM, foi encaminhado para o PROCAF, e com isso ele teve a oportunidade da inserção no mercado de trabalho formal, né? Então, é um menino que tem essa história de superação do trabalho infantil e tem esse talento para o desenho, né, que a gente não podia deixar de valorizar nesse momento. E eu acho que a Verônica vai poder complementar depois no momento da fala dela. Pode passar, Arthur. E aí chegamos, né, no ano de 2021, a gente sabe, né, que foi um ano declarado pela ONU como o Ano Internacional de Eliminação do Trabalho Infantil. Eu acho que essa declaração traz para todos nós um grande desafio, né, pois sabemos que atravessamos um momento bastante difícil, segundo ano de pandemia, com aumento da pobreza, desemprego, problemas sociais se agravando, né? E o trabalho infantil, muitas vezes, representando o sustento das famílias. Né? Então, essa declaração traz para nós a relevância desse tema e a importância de tratarmos, de lidarmos com esse fenômeno diariamente, não só no mês de junho, né? Que é um mês que a gente tem aí para comemorar, para lembrar desse assunto, mas a gente trabalha com esse tema diariamente, o ano todo. A Verônica sabe muito bem disso, eu acho que todos os profissionais da assistência social lidam com esse fenômeno diariamente nos seus serviços, né? E entendo que essa é uma ação diária e cotidiana para que a gente possa garantir os direitos das crianças e dos adolescentes de Campinas, para que, de fato, o trabalho infantil deixe de ser uma opção necessária e até interessante para muitas crianças e adolescentes nesse momento, né? Pode passar. Contar um pouco sobre o Comitê PET, né? Temos muitos profissionais participando desse comitê. Esse comitê foi criado, né, a partir do Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, que ele foi iniciado em 2016, com a participação de vários profissionais. A partir desse plano, foi criado esse grupo de trabalho, né, formado por representantes de diversas políticas públicas. O Comitê PET existe desde 2018, e com participação de profissionais da Secretaria da Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Secretaria Municipal de Educação, Saúde, Conselhos Tutelares, CNDCA, ENDEC, Segurança Pública e outros profissionais convidados. Pode passar, Arthur, por favor. O plano municipal, ele ressalta a importância, né, de desnaturalizar o trabalho infantil, informar sobre os malefícios do trabalho para o desenvolvimento infantil. Essas são ideias bastante valorizadas, né, no plano. A necessidade de fortalecer o fluxo de atendimento dessas situações no município, de publicizar sobre a rede de serviços e órgãos existentes no combate ao trabalho infantil, né? E o Comitê PET, diante de todos esses desafios e de todas essas ideias, essas diretrizes do plano, entenderam como muito importante a construção de uma cartilha de enfrentamento do trabalho infantil para orientar os profissionais do sistema de garantia de direitos, orientar, capacitar a rede de serviços, os profissionais, para que possam identificar as situações de trabalho infantil em seus serviços e encaminhar, né? Realizar as intervenções necessárias. Pode passar, Arthur, por favor. Os representantes, né, os profissionais que participaram ativamente da organização dessa cartilha são profissionais da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Organização da Sociedade Civil, Movimento Vida Melhor, o MVM, que seja diretamente, né, relacionado aí nessa atividade, nessa construção da cartilha,
Saúde, Educação, a Diretoria de Ensino Oeste, conselhos tutelares e uma convidada, Helenice Nakamura, que é uma docente da Unicamp. Pode passar. Contar um pouquinho o que a cartilha traz, né? Dar um spoiler, né? Como a nossa secretária disse. A cartilha traz uma contextualização, né? Define o conceito de trabalho infantil, os mitos em torno deste fenômeno, traz os marcos legais sobre o trabalho infantil, sistema de garantia de direitos, papel do Conselho Tutelar e Ministério Público do Trabalho, as repercussões do trabalho infantil na saúde, a relação da educação com o trabalho infantil, traz a proteção social, a descrição dos serviços existentes e a rede de atendimento e fluxos de encaminhamento. Tá? Pode passar. Essa cartilha, ela será impressa, né? Provavelmente em julho já teremos aí a versão impressa dessa cartilha, que será distribuída para escolas, unidades básicas de saúde, serviços de assistência social e conselhos tutelares. E temos a versão digital também disponibilizada no site da Prefeitura de Campinas. Pode passar. E eu acho que um pouco do que traz a cartilha, eu acho que só trazer algo que a gente entende como muito relevante, muito importante trabalhar com a nossa sociedade, é a questão dos mitos em relação ao trabalho infantil. Né? A cartilha traz reflexões importantes que estão presentes no senso comum da nossa sociedade. A gente vê muitas pessoas falando assim nas nossas famílias, nas ruas, muitos profissionais da rede muitas vezes repetindo esse discurso, que muito contribui, né, para a permanência, para a existência do trabalho infantil, né, e para a naturalização do trabalho infantil. Então, assim, uma das frases bastante comuns que nós ouvimos é melhor trabalhar do que roubar, né? Eu acho que trabalhar na infância só aumenta a vulnerabilidade, né, ao invés de minimizá-la. A criança que trabalha tem sua infância roubada, deixa de brincar, deixa de estudar, traz uma falsa ideia de que trabalhar desde cedo vai tornar a criança mais responsável, mais honesta, e pelo contrário, muitas vezes as crianças ficam mais expostas a outras experiências, né? Inclusive a inserção no mundo da criminalidade, né? A gente sabe que muitos adolescentes, ou que hoje cumprem medidas socioeducativas, têm uma trajetória de início no trabalho infantil. Às vezes inicia-se na rua, vendendo pano de prato, vendendo balas, e muitas vezes são chamados, são convidados, né, pela criminalidade para exercer outro tipo de mercado, para trabalhar com outro tipo de mercado muito mais rentável. Então, é muito importante que a gente entenda que o trabalho infantil não traz nenhuma coisa boa para a criança e do adolescente, pelo contrário, né? Criança que trabalha fica mais esperta. O trabalho infantil, além de prejudicar o desenvolvimento das crianças, não antecipa as fases naturais de desenvolvimento dos seres humanos. Ao contrário, devido à imaturidade psicomotora, as crianças estão mais propensas a acidentes graves e até mesmo à morte. O trabalho da criança ajuda a família. Essa é uma evidência da injusta distribuição de renda no Brasil. Não se pode compactuar, concordar com a ideia de que o trabalho de uma criança seja um dos componentes de renda de uma família. Né? Temos que encontrar outras formas de auxiliar essa família a enfrentar a pobreza que não utilizando o trabalho da criança. Né? Pode passar, Arthur, por favor. É melhor trabalhar do que ficar nas ruas. Trata-se de uma falsa dicotomia, já que existem outras opções educativas, culturais, esportivas, que devem fazer parte da vida de crianças e adolescentes e que contribuem para a sua formação como cidadão. Quem começa a trabalhar cedo garante o futuro. Os trabalhos disponíveis para crianças e adolescentes são, via de regra, precários, repetitivos, perigosos, normalmente prejudicam a qualificação da criança para um futuro promissor. Então, acho que finalizando a minha fala, o trabalho infantil, ele não contribui, né, para o crescimento das crianças e dos adolescentes. Ele contribui para a evasão escolar, contribui para o aumento dos trabalhadores no futuro com baixa escolaridade, contribui para a reprodução da pobreza.
Eu acho que não é bom para as famílias, não é bom para as crianças e adolescentes, não é bom para o país, né? Queremos um país com pessoas mais capacitadas e não pessoas que têm condições de entrar no mercado de trabalho no futuro com cada vez menos escolaridade, né? Então, é isso. Acho que, terminando a minha fala, trazendo um pouquinho do que essa cartilha representa para este comitê, representa para o plano municipal, né, que temos em Campinas, e o que representa de responsabilidades para nós da assistência social e também das outras políticas públicas, como ações diárias que temos aí pela frente no enfrentamento desse fenômeno, né? Eu passo a palavra nesse momento, né, termino a minha fala agradecendo a oportunidade, e passo a palavra para a Verônica, que é a nossa parceira do MVM, que trabalha diretamente todos os dias na busca dessas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Boa tarde, Verônica. Antes da Verônica falar, Ju, eu vou registrar aqui a participação do pessoal que está mandando mensagem, que está assistindo, e aí dizer que você que está assistindo a gente aqui pelo Facebook, você pode deixar a sua pergunta, você pode, como os demais aqui, socializar, e a gente, no final, vai ter um espaço para responder. Então, a diretora Cida está de olho aí em você, Ju, está mandando mensagem aqui. Olha lá, o Jonas, é isso aí, o tema é muito importante. Eu vou ler aqui do lado que o Arthur está indo rápido demais. Olha lá, ó, o Jonas, isso aí, é um tema muito importante, pois desmistificação ajudará muitas famílias. Pronto, Jonas. Quem mais, Arthur, que tem aí? A Stephanie Salomão, boa tarde. Deixa eu pegar alguns outros. Vinícius mandando carinho. Laura Pinheiro, ela é do Saber Brasileiro, está presente aqui. Na nossa internet. Tem mais. Aí tem o pessoal, só vou citar os que estão, ó, a Cida, a Carla, a Mora, já falei, a Júlia, Carlos, a Alessandra, a Vanessa, a Débora Damasco está parabenizando pelo trabalho de vocês, Gilda, a Maria Conceição, eu vi mais um pessoal que é muita gente que está participando, está deixando o nome. Aqui o Centro de Convivência dos Sonhos, Casa dos Sonhos, também está registrando a presença. É importante registrar a presença de todos e dizer, como a Ju já falou, o quão importante é essa parceria. A gente está falando de um tema em que não é só da assistência social, isso que a Ju trouxe, a construção da cartilha mostra o quão importante é que todos os entes do sistema de garantias de direito estejam participando. E a Ju tem uma experiência nisso, além de ser coordenadora da média complexidade, é psicóloga, trabalhou no CEAMO com uma outra face, né, Ju, para mulheres vítimas de violência, Saraeme, CREASul. Então, quando ela fala desse tema, fala com propriedade de quem entende e que sabe que sozinho ninguém faz nada. Não adianta a gente ter uma cartilha, por melhor que seja, por mais clara que esteja, se não, os outros entes não estiverem envolvidos, se cada um não fizer um pouquinho, não vai dar certo. Então, a gente precisa mesmo dessa união de todos. Agora sim, vamos ouvir a Verônica, que é a coordenadora técnica do Serviço de Abordagem Social, ela vai falar a respeito dos dados. A Verônica é bacharel em Direito, formada em Serviço Social da Anhanguera, está no MVM desde a criação, lá em 2001, né, Verônica? É membro da Comissão de Violência Doméstica contra Criança e Adolescente, membro do CMDCA, membro do PET. Ela dorme de vez em quando, né? Participando de tantas comissões, de tantos trabalhos, não sei como é que sobra tempo, né, Verônica? E agora ela vai apresentar alguns dados do município do serviço do M. Verônica, vamos ouvi-la. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Participando do lançamento dessa cartilha que foi elaborada a várias mãos, parceiras, amigos queridos, né? Tenho uma gratidão enorme a todos os que participaram. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho do que é o MVM, né? O Movimento Vida Melhor, que é uma organização da sociedade civil. Tem o termo de colaboração com a Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, né? Nós temos o Convim, que é um programa que executa o serviço especializado de abordagem social, que é tipificado pela Resolução 109 de 2009 do Conselho
Nacional de Assistência Social. Então, a abordagem é um serviço tipificado, né? Temos também dentro do Convim o PROCAF, que é o Programa Construindo Autonomia para o Futuro, que logo mais à frente eu vou explicar sobre ele, que a Juliana já falou um pouquinho, né? Que até a confecção do desenho da cartilha, da capa, foi elaborada por um adolescente que foi abordado, passou pelo MVM e pelo PROCAF. Então, logo mais eu falo um pouquinho dele, né? Então, eu vou contar como é que é a rotina do serviço de abordagem aqui no município. Os educadores, eles fazem um roteiro de busca ativa em todo o território, né, de Campinas. Então, eles já saem com um roteiro pré-estabelecido de qual é o território que vai ser naquele dia. Porém, no meio do caminho aí aparecem as demandas, né, as solicitações que a gente atende, que vem do Conselho Tutelar, que vem da Vara da Infância, denúncia de munícipes que, passando pelas ruas, avenidas aí, encontram alguma situação e relatam para o MVM, né? E solicitação também da nossa rede parceira, por exemplo, a evasão de algum menino de algum abrigo que está em circularidade de rua, ou mesmo outros serviços, outros parceiros que, visualizando uma situação na rua, liga para o MVM e a gente sai aí para fazer a busca ativa, né? Para as técnicas, né, sobre, então, assim, a atividade de realizar a visita domiciliar, o diagnóstico social dessas famílias, prestando orientações e realizando os encaminhamentos, né, porque o serviço de abordagem não é um serviço de acompanhamento, por exemplo, como um CESF, né, então eles fazem referenciamentos, encaminhamentos. Então, dependendo da demanda que essa técnica consegue visualizar para dentro da família, é o encaminhamento que o MVM vai fazer. Então, encaminhamento para a rede socioassistencial, para inclusão e serviço de fortalecimento de vínculo, né? Alguns casos, nós temos que encaminhar para o Conselho Tutelar, para a educação, para a saúde. Então, as técnicas realizam os referenciamentos e a gente trabalha muito com articulação com essa nossa rede parceira. É sempre comunicando um caso que aparece, a gente faz uma articulação com a segurança alimentar, com a rede de educação, da saúde mental, né? Então, assim, nosso trabalho é articulado com a rede. Eu vou contar como é a metodologia do trabalho. Então, nosso trabalho, o objetivo é de chegar numa aproximação com esse adolescente ou com essa criança que encontra-se na rua realizando qualquer atividade, ou em vulnerabilidade, mendicância, no trabalho infantil, enfim, qualquer situação vulnerável na rua. Então, a aproximação dos educadores, ela é feita de uma maneira progressiva, cuidadosa, muito respeitosa, né? Acolhendo e fazendo a escuta, né, desse adolescente ou dessa criança, sempre respeitando a individualidade, a diversidade, a não discriminação, e sempre com o objetivo da formação de vínculo gradativa, porque às vezes a gente vai abordar um adolescente ou uma criança, ele não quer conversar, não está no momento dele falar, então a gente respeita, a gente faz a observação do que é que está acontecendo ali no entorno, para chegar devagar aos poucos, fazer aquela escuta, aquela acolhida, e orientar, fazer os encaminhamentos devidos, né, ao serviço da abordagem. E aí eu vou passar um pouquinho dos números para vocês, que de 2016 a 2020, foram abordados 1.416 crianças e adolescentes em trabalho infantil e em vulnerabilidade social nas ruas de Campinas. Como eu já falei para vocês anteriormente, a tipificação, ela fala da abordagem nas ruas. Então, aqui, nós estamos levando em conta só os encontrados nas ruas, praças, entroncamentos, ou seja, esses espaços públicos. Aqui a gente não conta, por exemplo, um trabalho doméstico, porque é um local privado, né? Ou um estabelecimento comercial. É abordagem realizada nas ruas, tá? Em todo o território de Campinas. Então, aqui eu tenho para vocês, desses 1.416, em trabalho infantil, foram 979 abordados e 437 casos em vulnerabilidade. O que é essa vulnerabilidade? A vulnerabilidade, por exemplo, quando uma mãe traz o seu filho para a mendicância, não é a criança que está realizando a mendicância naquele momento,
mas é a mãe, por exemplo, ou é alguém que está com aquela criança exposta à mendicância. Ela realiza a mendicância, mas traz para junto a criança. A outra vulnerabilidade é meninos que estão em circularidade de rua, em uso de substância, algum menino que, às vezes, gente, até de outras cidades aqui da região. Nessa contagem nossa, é importante frisar que nem todos são, a maioria sim, mas nós temos casos de municípios vizinhos, por exemplo, meninos que vêm vender bala aqui, vender pano de prato, pano de chão, ficarem em mendicância aqui, que são das cidades de outros municípios, aqui, Sumaré, Hortolândia. Então, qual é o nosso trabalho? Quando o educador aborda, consegue levantar os dados, consegue as informações dessa criança ou adolescente abordado, nós aqui para dentro fazemos um relatório e encaminhamos para o CREAS dessa cidade, para o conselho daquela cidade, para comunicar esse fato que nós encontramos aqui, para que eles também tomem as providências por lá, né? Para saber que tem alguém daquela cidade com alguma dificuldade, com alguma vulnerabilidade. Os adolescentes, a maioria dos abordados é de adolescentes, e as crianças são em menor número, né? Então, 39,83% desses abordados que eu citei para vocês são de crianças, e os adolescentes a maior parte, 60,17%. Aí aqui eu separei um gráfico para vocês, para falar um pouquinho do que é essas atividades realizadas nas ruas, né? Então, venda é a grande maioria. E essa venda, o que é? Venda de trufa, venda de balas nos semáforos, venda de pano de chão, pano de prato, né? Nós temos aqui limpeza de lápide, é um período sazonal. É novembro, no dia de finados, né? Novembro, a gente encontrava grande concentração de criança e adolescente limpando as lápides. Em 2014, ocorreu uma audiência pública com o Ministério Público do Trabalho, e nós fizemos até uma capacitação, o Catavento, com a comunidade Santa Rita, que administra os cemitérios Acácia, Flamboyant e Aléias. Ali eu posso falar para vocês com toda certeza que nós conseguimos erradicar o trabalho infantil pelo trabalho que foi feito com os administradores do cemitério. Então, nós capacitamos os funcionários, fizemos ali um trabalho muito bem elaborado, e lá não tem. Esses que ainda acontecem no cemitério aqui da periferia, né, do Satélite Íris, o Parque das Flores, onde todo ano, no mês de novembro, o MVM, com os educadores, os técnicos, fazem ações para dentro do cemitério, onde a gente conscientiza essa população, esses adolescentes, para a gente fazer um trabalho. Então, ainda diminuiu significativamente o número de lá, mas ainda acontece um caso ou outro. Então, é um trabalho de ação permanente que a gente ainda tem que continuar fazendo, né? Nós temos depois a panfletagem, né? A panfletagem também já teve audiência pública, eu não me lembro se foi 2016, 2017, mas o Ministério Público do Trabalho, em conjunto com o MVM, fez audiência pública, convocando todas as empresas aí de propaganda e tal, para a conscientização de não empregarem a mão de obra infantil na entrega desses panfletos, né? Também diminuiu significativamente, e a panfletagem, só para falar para vocês, ela é realizada por adolescentes maiores, assim, 16, 17, quase beirando os 18, né? A venda de bala é um pouco mais de 13, 14, né? Temos a mendicância, 119 casos de mendicância, né? Onde o adolescente ou a criança fica mesmo no semáforo, às vezes pedindo o mesmo dinheiro. E às vezes, só um parente, que às vezes primeiro ele realiza a mendicância para ganhar o dinheiro, para ir comprar bala e sair para vender, né? Então, às vezes, primeiro ele não tem um dinheirinho para comprar bala, ele vai pedir. Então, quando ele consegue um dinheiro, ele compra as balas para revender, né? E aí, guardador de carro, 22, às vezes é em feira livre, às vezes até por, assim, cemitérios anteriormente tinha os guardadores de carro para fora, né? Que enquanto se tinha alguma atividade. Lava rápido, a gente também faz abordagem naqueles que ficam ali em avenidas que a gente tem acesso ao público, a gente entra e faz a abordagem.
E a reciclagem, na reciclagem tem muito nas periferias, né? Ferro velho, por exemplo, que os meninos catam a latinha, catam papelão, algum material reciclado para ir vender. Então, são essas atividades que mais a gente encontra no município de Campinas, né? A venda, guardador de carro, mendicância, reciclagem, panfletagem, né? São esses os trabalhos que a gente encontra. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês. Verônica, antes de você ir para o próximo passo, eu estou vendo que o Arthur está colocando aí uma pergunta do Vinícius. Se você puder responder, boa tarde, parabéns pelo evento, pela cartilha e pelo trabalho realizado. Uma dúvida, em vendas, quando você se referiu ao número que a gente tem de vendas, está incluída a venda de drogas? Responde aí. Não está, mas você acha que pode falar melhor. Não está, Arthur. Por quê? A gente sabe que tem, sim, trabalho contra... Uma das piores formas do trabalho infantil, tipificado na lista TIP da OIT, né, é o tráfico de drogas. A gente não consegue, a gente sabe do uso, mas a gente não consegue. Por quê? Esses meninos, às vezes, trabalham, falando vulgarmente aqui, na boca do fumo. Às vezes, se a gente se aproximar desses meninos, o que acontece? Acontece da gente expor esse menino e esse menino ficar em risco também. Esse dado, Vinícius, né? Você vai encontrar esses dados aí, que está na cartilha, está impressa nos dados da vara da infância, tem esse trabalho do tráfico de drogas aí, para melhor te informar, né? A gente sabe desse trabalho. Quando a gente encontra algum menino em uso que sabe também que ele está trabalhando a venda, a gente faz um trabalho com ele de orientação, de conscientização, bem como a própria família, né? Mas esse caso é um caso bastante difícil, porque se a gente expor esse menino e ir onde ele está, é um incômodo, é um tráfico que a gente pode colocar esse menino em risco. Não sei se eu respondi para você. Sim, Lindona, acho que agora você pode continuar. Você ia falar um pouquinho do PROCAF, né? Isso. Então, como a gente falou lá no começo, o PROCAF, Programa Construindo Autonomia, ele tem um público-alvo, porque não basta a gente ir lá e falar para o adolescente que ele não pode realizar um trabalho, que é proibido tal. A gente tem que tentar oferecer uma contrapartida para ele, dar possibilidades para ele sair dessa informalidade, né, desse trabalho árduo que é a rua, desse risco que ele corre na rua, o trabalho vulnerável. Então, o público-alvo do PROCAF são os abordados pelo MVM, né? Então, o menino que é encontrado em trabalho infantil, em outras vulnerabilidades, que tem a idade de 14 a 17 anos, ele pode ser incluído aqui, ele tem um pré-requisito para entrar para o programa. Precisa também ter como requisito a matrícula ativa no sistema de educação público, né? O menino da escola pública que tenha tido a matrícula, isso é para um incentivo, né? Nós não queremos que ele entre no PROCAF e deixe de estudar, então ele tem que continuar. Esse programa, ele é patrocinado integralmente pela grande parceria, pela nossa grande parceira Unimed Campinas, isso desde 2014, né? Então, no ano, a gente consegue formar, nesse curso profissionalizante, 32 adolescentes, né? 16 por curso, porque esse curso, esses cursos do PROCAF, ele tem a duração média de 6 meses a 7 meses, né? Então, a gente consegue colocar no ano 32 adolescentes. Esse curso, por exemplo, o PROCAF, ele tem uma coordenadora pedagógica que fica com esses meninos, é a Ana Paula, né, nossa grande parceira aqui do MVM, nossa colaboradora. Ela trabalha com esses adolescentes no Senai, 3 vezes, em 3 encontros semanais. Nossos parceiros para o PROCAF é o Senai Zerbini, o CIE e a Diretoria de Ensino Oeste, né? Nós temos esses parceiros para realizar o PROCAF. Neste momento de pandemia, o Senai disponibilizou, o Senai Zerbini, disponibilizou lá para a Ana Paula trabalhar com os adolescentes, uma sala. Então, esse dia que eles iam para o CIE, agora eles vão para o Senai, para essa sala, para fazer o módulo de preparação para o mercado de trabalho que a Ana Paula está ministrando para eles. Também, num outro dia da semana,
que era efetivado na escola, na diretoria de ensino oeste, por conta da pandemia, eles vão para o Senai também, e a Ana Paula realiza com eles a atividade de ressignificação da aprendizagem escolar. Então, esses adolescentes, eles ficam em acompanhamento aqui no MVM, pelo PROCAF, pela Ana Paula, o tempo que durar o curso. A família sendo assistida nas demandas que elas apresentam, né? E a Ana Paula vai aí trabalhando com os adolescentes e com a família deles nesse período, né? O diferencial do PROCAF é a contrapartida, tá? Que eles têm. Eles têm R$ 50 por dia de aula, né? Cada dia que eles vão para a aula, esses 3 dias de semana, eles têm R$ 50 por dia, que é para garantir o auxílio transporte, uma ajuda de custo e o lanche ainda que é ofertado também para eles, né? Sem contar ainda o curso que a Unimed patrocina integralmente lá no Senai para esses adolescentes. Eu acho que eu já falei do início, né? Então, a Unimed é nossa parceira desde 2014, patrocinando integralmente o PROCAF. Neste período de 2014 até agora, foram formados 185 adolescentes nas áreas de mecânica automotiva, eletricista automotivo, a linha branca, que assim, a linha branca é máquina de lavar, né, fogão, logística e recursos humanos, que era um outro parceiro que a gente tinha para profissionalização. Atualmente é o Senai, formando aí, então, 47 jovens em auxiliar de chocolateiro, salgadeiro e pizzaiolo. Então, nós entramos para a linha de alimentação, né, nos cursos de alimentação. Então, os adolescentes, ao final do curso aí de 6, 7 meses, eles já saem com certificado para adentrar o mercado de trabalho na área de alimentação, né? E ainda está em análise novos cursos a serem ofertados pelo Senai. Um deles que o Senai está estudando é um outro módulo aí, que talvez seja a manutenção de celulares, né? Eles estão analisando aí para ofertar também esses cursos. Aqui nós preparamos para vocês aí uma atividade no Senai, os meninos aí todos, né, uniformizados aí, dentro da sala de panificação, da planta de panificação, que é a aula prática, né, da alimentação para eles. Aqui tem um dia que a Ana Paula faz aí a inserção no mercado de trabalho, eles têm uma aula de laboratório de informática, que é um desses outros dias, né? E aqui é a aula teórica que a professora Denise, do Senai, está ministrando para os meninos, porque ele tem aula teórica e prática para dentro do Senai. Aqui também o MVM, os educadores do MVM realizam ações, né? Para com esses meninos aí do PROCAF. Então, como eu disse para vocês, os meninos, enquanto estão no período aí, eles recebem todo o atendimento aí do MVM. Aqui estão os educadores do MVM fazendo uma roda de conversa aí no dia 18 de maio, né? Assim como ações vão para ruas também, da gente entregar panfleto, folders. Aqui está uma atividade com os meninos do curso. Gente, era essa apresentação que eu tinha para vocês. Eu agradeço aí a oportunidade, né, de estar apresentando um pouco do MVM para vocês, do nosso dia. Meu muito obrigada. Nós deixamos aí o e-mail da coordenação PROCAF, que é da Ana Paula, da coordenação Convim. A gente está disponível aí para qualquer dúvida que vocês tenham, tá? E, mais uma vez, aí apresentar a capa, motivo de muita alegria para a gente, muito orgulho de ter um adolescente que foi abordado, passou pelo MVM, pelo PROCAF, fazia oficinas lá no CRAS Nelson Mandela, né? Então, assim, é uma rede, e o menino aí mostrou suas habilidades. É com muito prazer que a gente mostra aí o desenho do colega, do nosso amigo, do nosso aluno Isaías. Muito obrigada, pessoal. Verônica, nós que agradecemos, obrigada a você, não só pela apresentação, mas pela parceria, o trabalho importante desenvolvido pelo MVM. Eu estou vendo aqui, tem uma pergunta que o Arthur deixou. Na cartilha, Ju, eu vi lá que tem o fluxo de atendimento explicando, mas acho que se você puder adiantar e explicar para a Márcia, ela está perguntando quando o jovem não está na escola e alguma pessoa na rua identifica que aquela criança ou aquele adolescente está em trabalho, está fazendo um trabalho que não pode. Como fazer a denúncia? Como acionar o MVM? Fala um pouquinho, Ju.
Bom, eu acho que a rede de serviços, a sociedade em geral, o munícipe, né, que estiver circulando pelas ruas e encontrar crianças, adolescentes em situação de trabalho infantil, podem telefonar para o MVM, tem o telefone aí que eu acho que vai passar na tela, que a gente tinha programado, que eu não tenho de cor, o telefone do MVM aí, ó, 3235-2288, né, informar o ponto em que localizou, né, alguma situação desse tipo, de situação de trabalho infantil ou mendicância, informar que a equipe do MVM vai até o local com seus educadores, com a equipe técnica, fazer a abordagem, entender a situação, né, e realizar o trabalho conforme a Verônica já mencionou aí na apresentação dela, né, para dar todos os encaminhamentos, entender a situação, ver o que pode ser feito, né, para, de fato, oferecer outras opções para esse jovem, para essa criança. Acho que a ideia sempre né, da abordagem, acho que a Verônica pode até falar melhor do que eu, é sempre entender a situação que levou essa criança e adolescente para esse local na rua, né, e tentar ofertar outras oportunidades, né, muitas vezes são crianças e adolescentes fora da escola, eu acho que tiveram perguntas aí falando sobre a escola, muitas vezes fora da rede de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, assim, oferecer outros espaços de proteção que temos na rede, né, de educação, de assistência social, para que possam, né, viver outras experiências, né. Tá ótimo, obrigada, viu, Ju? Antes de finalizar, eu vou tentar fazer uma coisa que não tá no script nosso. Arthur, eu vou tentar compartilhar a tela para que a gente possa ver o site. Vamos ver se você consegue compartilhar. Eu quero mostrar o site do PET, para a gente poder. Você libera para mim? Vê se eu consigo. Já tá aí na tela. Aí, então, ó, como vocês podem ver, esse é o site do PET. Tá dando para, deixa eu voltar e ver. Isso, dá para todo mundo ver. O site do PET aqui. Então, aqui a gente tem um vídeo que fala um pouco sobre que é esse trabalho, descreve o trabalho infantil, tem todo o histórico. E aqui nas abinhas, você pode ter acesso às cartilhas. Essa vai aparecer aqui a nossa cartilha desse ano, ó, que linda que tá, ficou muito boa. E aí tem mais cartilhas aqui com temas sobre o assunto, que todo mundo pode ter acesso, que aí a gente não é só para profissionais, mas também para o público em geral ver um pouquinho. Tem alguns vídeos que fala sobre o tema também. Aqui rápida. Aqui. Pronto, ó, os parceiros, telefones úteis do MVM, que a Ju falou, 3235-2228, o Disque Direitos Humanos, que também tem o WhatsApp agora, a Guarda e a Polícia Militar, que também são parceiros, os nossos CREAS, tem todos os números, o MP, o Conselho Tutelar, que foi parceiro também na elaboração dessa cartilha, as DDMs do município. Então, é um rico serviço, muito importante aos nossos parceiros aqui, citar as meninas que fizeram, a Bruna, o Fernando, Jailton, Juliana, Maria Angélica, Maria Cida, ó, meu nome aqui, Ana Paula, Verônica, Fernando, Flávio, Tânia, Cíntia, Ico, Laisa, do Conselho Tutelar, Nara também do Conselho, Helenice, Ângela e a Dani Tristão. Então, agora voltar aqui para mim, Arthur, acho que era isso que a gente tinha para compartilhar e agradecer. Esse é o momento, veja que o objetivo era o quê? Dar visibilidade, esse é o objetivo que a gente está começando, né, Ju? A gente já combinou que essa é uma campanha em que não vai ser só no mês de junho, nós não tratamos desse assunto apenas quando é o Dia Mundial. Na verdade, esse dia serve para que a gente possa trazer mais visibilidade, mas durante o ano todo, o comitê, o PET, tem serviços, tem ações para fazer
com que esse tema seja discutido, que a gente possa, de fato, erradicar. Além da cartilha, Ju, acho que você pode me ajudar, nós vamos ter cartazes nos ônibus, nós vamos ter divulgação, spots, vai ter todo um conjunto de ações, né? Não é só a cartilha e o site, não, né? Não, eu acho que tem outras formas, né, de divulgar esse assunto. Acho que os cartazes nos ônibus é uma iniciativa, né, pensando no combate às vendas dentro dos ônibus, né, muitas crianças e adolescentes também já foram identificadas fazendo vendas dentro dos ônibus, então os cartazes afixados dentro dos ônibus têm esse objetivo de informar a população, né, de quanto é prejudicial, né, a gente favorecer, né, ajudar, né, na manutenção do trabalho infantil. A questão de cartazes em pontos estratégicos também do município, né? Eu acho que tem mais alguma coisa, Verônica, que é complementar da campanha? Spot na rádio educativa, né, falando também do assunto. Não, e é isso mesmo, é conscientização no cotidiano, né? Todos os dias na abordagem social a gente explica, a gente entrega folders para os comércios, para comerciantes, né? Nos entornos das avenidas e tal, onde encontra-se aquela aglomeração de trabalho infantil. Então, a gente também entrega folders, conscientiza. Então, nós temos essa parceria também, porque a gente não pode estar em todo lugar a todo momento, mas tem aí as pessoas, né, que observam essa situação e a gente faz aí a comunicação, a conscientização para as famílias. Tanto é que muitos adolescentes e crianças não voltam a reincidir no trabalho infantil, né? Tem muitas famílias que se conscientizam e nem tinham noção de que era proibido. Acho que é uma coisa normal, natural, né? Então, por isso mesmo vem essa cartilha, para que os profissionais nos ajudem, porque eu acho que é um esforço de todos, né? Nós somos uma rede, nós somos uma sociedade, então nós temos que erradicar o trabalho, fazer a prevenção, né? Em lugar de criança, em escola, em atividades de lazer, né? De brincadeiras, para não interromper um ciclo de sua vida, né? Então nós estamos aí para isso, para conscientizar e trabalhar dessa forma, sempre na abordagem com respeito, com cuidado, né? Com vínculo gradativo. E é assim que a gente vai realizando o nosso trabalho. A gente tem previsto também, né, Verônica, ações educativas nos territórios, através de peças teatrais, algo que seja lúdico, que chame a atenção, né, das crianças e dos adolescentes. Está previsto pelo plano municipal. Neste momento, a gente está limitado para esse tipo de ação, porque é uma ação coletiva que prevê, né, aglomerações. Então, neste momento, a gente está aguardando, né, a autorização aí dos responsáveis, né, pelas questões sanitárias do município, para a gente poder fazer esse tipo de ação, né? Então, mas a gente tem previsto também pelo plano. Isso, e tem também previsto no plano de trabalho do MVM, essas ações também educativas, para junto dos territórios, dos CRAS, dos CREAS, fazer um trabalho conjunto nas escolas, e tivemos que interromper neste momento de pandemia. Então, a gente faz aquele trabalho individual nas abordagens mesmo, né? Mas estava tudo isso previsto, está em stand-by, torcendo para que isso passe, para a gente poder firmemente avançar nessa questão. Então, pronto, eu quero agradecer a todo mundo que participou. Estou vendo muitas mensagens aqui, a Dani, agradecer a todo mundo que está falando aqui, que tirou um tempinho para assistir, vai ficar salva a live, pode assistir depois. Quem quiser ver a cartilha, não pode perder, entra lá no site, baixa a cartilha, tá linda, linda mesmo, muito bem feita, muito bem explicada. Agradecer a parceria, e quando eu falo de parceria, porque... Volto a dizer, ninguém faz nada sozinho, nós precisamos trabalhar juntos. Temos um problema posto e que precisamos trabalhar junto para erradicar, para acabar com esse problema. Então, agradecer o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a entidade, a MVM, a parceria com as entidades que nós temos, os poderes, aqui as secretarias municipais. E um destaque que eu dou em agradecimento à secretaria, todas as secretarias, né? Que a gente tem saúde, tem educação, tem segurança envolvida, e aqui na assistência eu faço
cito aqui o CRAS, Nelson Mandela, que foi onde o Isaías esteve, né, com Douglas, lá na oficina de Mangá. Parabéns por esse trabalho, é esse trabalho que é feito, que a gente tem que dar destaque. Tem muita coisa boa acontecendo aqui na secretaria, nós temos profissionais muito capazes e engajados, e é importante ver resultados acontecendo, né? Ver o fruto do trabalho de profissionais tão dedicados que aparecendo. Isaías é um fruto desse trabalho em equipe. Agradecer, Verônica, a participação, Ju, por essa liderança, obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Quem está nos bastidores que não está vendo, a Dani, o Arthur que está aí, a Valdirene, a Mariana lá do CMDCA. Obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado. Olha lá, Fabiano perguntando, por favor, qual é o site da cartilha? Vamos pegar aqui, ó, vamos... Você pode colocar, aí, ó, pronto, Fabiano, aí embaixo, acesse o site, tem o link aí embaixo da sua pergunta, PET_Campinas, é lá que está o site e aí você pode baixar. Pessoal, um grande abraço, obrigada novamente e até a próxima. Tchau, tchau.